danado. Mas agora, Gama e Mboco, aqui vimos o primeiro-ministro canadiano a trazer a fazer uma denúncia muito interessante. Ele primeiro diz que há uma ruptura total e depois ele diz que o direito internacional da qual estávamos habituados, não é? Ou a ordem mundial como estava, com seus direitos, usava-se todos esses direitos como justificativo, mas era tudo falso. E praticamente ele diz que era por hipocrisia. Se penalizava os fracos em benefício dos mais fortes. E aqui não sei, Gama, se ela aqui não está mesmo a apelar a uma nova reorientação desta ordem mundial. Não, mas E sim. sim, sim. Não, mas quando nós falamos de reorientação ou surgimento de uma nova ordem mundial, normalmente vão emergir novos atores no sistema. Ok? Uhum, O que é que aconteceu? Os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, ele conseguiu criar um mundo à sua medida. Repara o seguinte, os Estados Unidos estiveram à frente daquilo que são as instituições de Bretton Woods, uhum, Banco Mundial, FMI. Estiveram à frente também na construção das Nações Unidas. pois. Daí que eles têm assento permanente no Conselho de Segurança. E toda esta configuração é do ponto de vista para conseguir os Estados Unidos manter a sua hegemonia. E mais, sabe-se quando saímos do padrão do padrão ouro, os Estados Unidos estavam a ter alguma dificuldade, os Estados Unidos hoje têm uma arma muito poderosa que ele está a procurar manter, que é o famoso petrodólar. Ou seja, uma política em que o petróleo deve ser comercializado em dólar. Os Estados Unidos conseguiu isso depois de acordos com a Arábia Saudita em 1994. Só que agora, alguns países como o Irão, como a própria Venezuela, como a China e como a Rússia, não comercializam o petróleo por dólar. Estão a fazer nas suas próprias moedas ou na moeda chinesa. Isso também fragiliza a política americana. E quando nós falamos do surgimento de uma nova ordem mundial, estamos a falar do surgimento de novos atores que possam dominar e influenciar o comportamento. Hoje por hoje, o ator que pode influenciar em grande medida o comportamento do sistema internacional é a China, que é do ponto de vista militar, que está a se mostrar que tem desenvolvido tecnologia militar para este efeito, que é do ponto de vista tecnológico, que já há estudos que apontam que a China hoje ultrapassa, ou está muito próximo de ultrapassar, do ponto de vista tecnológico, aquilo que é os americanos, e que é do ponto de vista econômico também. Mesmo os Estados Unidos, eles desinvestiram em determinadas áreas de produção e fabrico e passaram a comprar para a China. Isto tem também um efeito. O Estado, quando compra mais do que produzir para exportar, ela acaba contraindo ou tendo mais dinheiro a sair do que propriamente entrar. Daí é que o Donald Trump, quando chegou no seu primeiro mandato, o que é que ele fez? Começou a taxar até as empresas americanas que estavam a produzir fora do mercado americano, com o objetivo de ser considerado produtos estrangeiros. Ou seja, para obrigar com que esses americanos voltassem a produzir na América e dessem emprego aos próprios americanos para reduzir o pesado encargo que se tem. E é também domínio público que é mais barato uma empresa americana deslocar unidade fabris para a Índia, para a China, do que propriamente produzir nos Estados Unidos. Grande parte dos iPhones que nós conhecemos não são produzidos nos Estados Unidos, são produzidos nesses países. Daí é que quando Donald Trump chegou no segundo mandato, disse que ia colocar novamente tarifas para esses produtos, nós vimos a Apple, desculpa, a fretar vários aviões para trazer uma série de iPhones que estavam na Índia para os Estados Unidos. Ou seja, resumindo, essa nova ordem mundial poderá se dar em duas situações. Ou um enfraquecimento do poderio americano e na balança de poder outros atores também terem grande expressão, ou o fim do império americano. E o fim do Império Americano, podemos dizer que ainda está um pouco distante. A China vai ombrear e essas todas manobras que nós vamos assistindo do presidente Donald Trump
é com o Uhum. objetivo de fazer manter a longevidade da hegemonia americana no sistema internacional. É só isso. Agora, a grande questão aqui, Álvaro, é saber os europeus, os aliados da NATO, têm força suficiente para ombrearem contra os Estados Unidos? A minha resposta é não. Apesar que o presidente Donald Trump respeita quem tem força e quem tem poder. E esse sinal dos europeus em Davos e também o posicionamento de deslocar militares para a Groenlândia lança um sinal claro aos americanos que os europeus vão defender a Groenlândia, seja contra os próprios americanos. E o que é que nós poderemos ter aqui? Tropas NATO a combaterem com a NATO. E pode ser o fim da NATO. Será que os americanos estão interessados nisso? Eu penso que não, porque durante muito tempo a NATO serviu e serve até hoje como um braço longo militar dos americanos em várias frentes. Claro, o mundo já não é o mundo de há 80 anos atrás. Os Uhum. americanos têm que perceber isto. Os americanos têm que perceber que há outros atores e há novos intervenientes. Os americanos têm que fazer reformas estruturais se de facto quiserem continuar a ser o Estado gendarme do Que não é sistema. o caso, que não é o caso do Trump. O Trump não está Não, não é o interessado a caso fazer do essas presidente Donald, reformas. não é o caso do presidente Donald Trump, porque ele percebeu a fragilidade dos seus aliados. Porque os aliados, durante muito tempo, não investiram em material bélico, deixaram a NATO sobre as costas dos Estados Unidos, preferiram investir mais em questões sociais e econômicas, infraestrutura, e hoje venham-se de abraço contra isto. E outra, quando os europeus dizem o seguinte, está bem, nós vamos vender os títulos de dívida que nós temos dos americanos, isso preocupa os americanos, isso faz os americanos recuarem. Porque se venderem as dívidas que eles têm dos americanos, o que é que vai acontecer? Provavelmente a China vai comprar. E a China já tem uma grande dívida, ou tem a compra de dívida de uma grande dívida americana. E Americano. com mais dívidas que vão comprar, os Estados Unidos pode-se ver numa situação econômica difícil, do ponto de vista também da precipitação dos próprios mercados, que começam a ter uma certa desconfiança e vai surgindo uma série de efeitos econômicos, fiscais, que vão, de facto, dificultar a vida dos americanos.